Atividade, chegando para mais uma edição. Mais uma edição que faz parte dos 33 anos da história desse programa Atividade. Então, um negócio bacana, né? Mais uma edição. Estamos em fevereiro de 2026 e lá para trás temos 33 anos aí, mais de 3 décadas de programa Atividade, sempre ao vivo. Vamos adiante, no início do programa já falando do futebol, da dupla Grenal, do Campeonato Brasileiro. Então, ontem, no Rio de Janeiro, Maracanã, muita gente, muito flamenguista, Flamengo e Internacional. O Internacional saiu muito bem, conquistou um empate, eu diria que pela representatividade, pelo elenco do Flamengo, que vem atravessando uma fase ruim, mas é o Flamengo no Maracanã. A maior torcida do Brasil, uma das maiores do mundo. O Internacional colheu um empate lá, 1-1, eu acho que ganhou um pontaço, um ponto muito grande, muito importante, porque ganhar um ponto no Maracanã contra o Flamengo, olha, depois na bagagem da história do Campeonato Brasileiro, pode valer muito esse ponto importante, porque normalmente as equipes se consideram assim, praticamente perdidos, né? Quando ganha um, é um baita negócio. O Grêmio na Arena, depois de estar perdendo, e empatando e perdendo, ganhou do Botafogo por 5-3. Um baita resultado com um atacante que, olha, eu estou preocupado que o rapaz é bom demais, daqui a pouco vai chegar um dinheirão aí e vão nos levar ao ponta de lança, né? O atacante, embora aí o Vinícius. Muito bem, vamos ver o que diz aqui o Milton Prado, também gremista. Como é que viu a sua equipe ontem? Na verdade, Colorado. Desculpa, Colorado. É o outro Milton que participa do nosso programa, que é gremista. Ontem eu assisti o jogo, foi bom. Acho que o Inter tem que melhorar bastante ainda, né? Foi um pontaço, tem que... né? O Grêmio eu não assisti porque não deu para assistir. Os gremistas estavam em peso ontem. E aí eu digo, eu já estava cansado, deixa o Grêmio com a vitória. Né? Então, não acompanhei muito. Mas acho que o Inter tem que melhorar bastante, tá? Pelo jogo, foi perdida várias oportunidades ali. Tem algumas coisas aí também, arbitragem ali, tem umas coisinhas que não tá legal, né? Não é porque é pro meu time, a gente tá puxando a sardinha pro nosso assado, mas teve falhas ali feias. A gente espera que isso venha a ser corrigido no decorrer do processo. Muito bem. E o Eduardo Ornedes? Olha, foi um gol bonito do Colorado, né? Foi bonito. Gol bem bonito, Muito gol. O rapaz agora deslanchou, né? Não, realmente. Ele fez neste ano o que ele não fez em todo o ano passado, já fez em 2026. É um senhor atacante, oportunista, fez um gol lindo, maravilhoso, deu uma guinada no zagueiro, mas no ano passado não correspondia, era uma expectativa internacional. Fez de tudo para trazer esse atleta aqui, que estava na Alemanha, inclusive, para trazer para o Beira-Rio, mas ele não correspondia em campo, né? Tinha o seu prestígio, tá? Mas agora esse ano parece que ele se desencabulou e resolveu fazer aquilo que era a proposta do clube, trazê-lo para ser um grande artilheiro. Está fazendo isso aí. De verdade, ele cortou com a perna direita e completou com a esquerda ali, bonito, realmente bonito. E o Grêmio iniciou o jogo um time e no segundo deram, acho que uns bons puxões de orelha ali no vestiário, no intervalo, e voltou outro time, era completamente diferente, tanto que terminou o primeiro tempo 2-1, desfavorável ao tricolor, e depois foi aquela saraivada de gol lá, né? Então foi um jogo realmente muito bonito de ver pela quantidade de gols. Eu gosto de jogo quando tem muitos gols. Esse é o espetáculo que se espera do futebol pro público, né? Não jogos minguados assim, de 0-0, ou gol de mão, ou gol de bunda. Não, tem que ser bastante gol para cá e bastante gol para lá, que é assim que a gente gosta de ver. E de preferência que a dupla Grenal se saia vitoriosa. Então, eu acho que para início de temporada não dá para se queixar. Eu acho que o Grêmio vinha rendendo muito pouco pelo elenco, pelos adversários. Agora tem campeonato aí que tem muita gente que sujeita a não continuar no certame, o Campeonato Gaúcho, porque agora tem mata-mata. O Grêmio está numa posição ruim no Campeonato Gaúcho. Eu até tenho dito aqui no programa, olha, do jeito que a coisa está se apresentando, acho que o Internacional vai ser bicampeão gaúcho, né? Porque a situação do Grêmio... Agora, às vezes dá uma guinada que pode render aí dividendos para a equipe e na tabela, mas não está beleza não no Campeonato Gaúcho, não está. Então tá. De futebol, mais alguma coisa aí? Tá tudo bom? Não, da minha parte eu... Então tá. Vamos adiante falando do Banrisul. E eu digo que está na hora de atualizar tua rotina.
O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixa agora e confere como ficou, porque é moderno mesmo, é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nessa evolução. Mensagem do Banrisul. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. 33 anos. Pois exatamente há 33 anos nós temos Sucos Petri nessa bancada. Que é um privilégio, né? Um orgulho, né? Para mim, que comando esse programa há tanto tempo, com todos os meus comentaristas de longa data, né? O Jurandir Soares foi o primeiro agregado ao programa Atividade, como um senhor comunicador, um senhor jornalista, que conhece política internacional como poucos. Jurandir Soares é um dos parceiros primeiros do programa Atividade. E o Sucos Petri, como um anunciante, o primeiro, absolutamente o primeiro. Então está há 33 anos na nossa bancada, que nos deixa, como eu digo, envaidecidos pela confiança da empresa. E é o melhor suco, né? Disparado, mais vendido, portanto mais consumido. Uva, laranja, sem adição de água, açúcares e conservantes. Tem a água de coco também na hora do seu pique no lugar, da academia, do parcão, etc. e tal. Você aí hidratando seu organismo com a água de coco Petri. Tudo bom demais. É o mais vendido, mais consumido, a bebida do ano inteiro. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Adiante vamos dizendo que Olina, essência de vida, né? Na hora da bagagem, Olina na bagagem, comigo acontece isso. A gente vai saborear novos, né, sabores, né? Culinárias maravilhosas. Então, às vezes, excede. Então, precisa o quê? Olina na bagagem. Ou na casa do campo, da praia, da cidade, no corporativo, tudo, né? No consultório, no escritório. Olina, essência de vida. Sempre, porque faz bem, uma barbaridade, laboratório Vesp centenário. Adiante vamos, dizendo que o Grupo Zafre está aí mostrando a sua competência, especialmente ele mostra, e a nós não precisa mostrar, porque já é uma empresa gaúcha, um grupo gaúcho, vencedor demais, se encaminha para o seu centenário, já vai para os 91 anos, mas está em São Paulo encantando os paulistas. E o paulista lá sempre tem tudo do bom e do melhor. Mas o Grupo Zafre está incrementando e aumentando a sua presença em São Paulo, agora numa nova região, com um grande empreendimento lá, o Grupo Zafre também. Então, o Grupo Zafre se destaca também porque se diz, e todos sabem, que economizar é comprar bem. E isso acontece nas lojas do Grupo Zafre. Dá uma olhada aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Um dos ambientes mais lindos de Porto Alegre chama-se Vila Conceição, ali na Tristeza, onde morava a família Tristeza, né? Porque Tristeza, o bairro, tem o nome é um sobrenome, Tristeza. E ali nós temos, então, a Vila Conceição, uma vista para o Guaíba invejável, eterna, né? Então, ali está um grande empreendimento da Algaier, que é a Algaier Incorporações, que é o Vila Portal. Tem um casarão tombado, que vai ser sede do condomínio, 18 casas tão somente, com preços absolutamente civilizados, um arquitetônico ímpar, invejável, só coisa boa nesse empreendimento da Algaier Incorporações, Vila Portal, um condomínio exclusivo no coração da Zona Sul, como eu disse, 18 casas, lindas, maravilhosas. Dá uma olhada na mensagem da Algaier.
Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, vamos adiante então, nosso programa Atividade. Estamos aqui com o Milton Prado, consultor de empresas, de grande proa. Eduardo Ornelis, advogado, de grande alçado, o campo jurídico, deixa comigo, deixa com ele, que ele resolve tudo, de muita competência também, como todos que participam da nossa bancada. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos aqui uma situação muito interessante, em bom tempo, e que só pertence aos gaúchos. Nós caímos no cenário nacional de maneira estrondosa. Quem eram os gaúchos na história política, na produção primária, na lavoura, na pecuária? Temos presença, mas hoje é muito tímida em relação ao que já fomos. Outros estados passaram de viagem por nós, e o Norte e Nordeste, que não tem uma expressão nem intelectual, está na nossa frente. O que é triste e lamentável. O Rio Grande caiu muito, né? O nosso orgulho está deslustrado. E temos a nossa OAB gaúcha, que eu diria assim que é uma expressão ímpar no cenário nacional entre as OABs regionais e a nacional, evidentemente, sediada em Brasília. Pois o nosso amigo Lamarca fez aí um ato público de grandes proporções, OAB gaúcha, para resgatar a credibilidade, olha só, para resgatar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Muitos itens extremamente importantes foram debatidos, expostos, e vamos ver se... Mas como nós gaúchos não temos mais representatividade, fica bastante difícil. O nosso eco é muito tímido, mas pior que ficar calado não é. Eduardo Ornelis, Milton Prado. Temos aqui, então, esse ato, né, presidido pelo Leonardo Lamacchia, que, como seu irmão Cláudio, quando foi presidente nacional, também fez um grande trabalho na entidade nacional. Entre os itens que ele destaca, temos aqui, por exemplo, devido ao processo legal, temos afastamento dos ministros da exposição midiática, nós temos aqui também proposição pelo próprio Supremo Tribunal Federal ou pelo Senado de mudanças no modelo de indicação de seus ministros. Isso aí seria vital, para não haver o conluio, né, o apadrinhamento. Né? Não adianta chegar lá o presidente da República e faz uns se aposentam por tempo, né, compulsoriamente, o outro vai embora porque está ganhando um dinheiro que não devia, no paralelo, então pede demissão como ministro, o ministro que nós tínhamos aqui, o nosso ex-ministro do Supremo, que estava como ministro da... Bom, não importa, eu já vou dizer para vocês. Então, eles estão sendo um pouco emparedados, se isso tiver algum reflexo. Né? Nós temos também a revisão imediata do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, para que as sessões presenciais sejam a regra e o plenário virtual uma exceção. Quer dizer, é muito legal, bota virtual e aí fica muito mais fácil para eles. Tem que ver o olho a olho, olho no olho lá dentro, na hora da espatafúrdia lá. Bom, o que tu me diz então, Milton Prado? Silvas, o que eu posso te dizer referente à nossa situação, a credibilidade, a OAB tentando salvar ou restaurar uma coisa que é impossível, na minha opinião, como cidadão, como contribuinte, como brasileiro. Desculpe, eu queria falar no ex-ministro do Supremo, Lewandowski, que era ministro do Supremo e era ministro da Justiça do governo agora, mas com o caso do Banco Master e tal, tem muita gente, ó... Para a gente ter uma ideia, picando a mula. Ele está tentando fazer um trabalho que é inviável, que é impossível, porque assim, vamos começar aqui para o seu ministro Alexandre de Moraes, né? Ele acabou de abrir um novo inquérito, né, para investigar agora funcionários da Fazenda, do COAF. O que fica impressionante nesse processo é o absurdo da ilegalidade, né? Agora, a nossa Constituição é o papel de guardanapo de padaria, porque o cara abre um processo, né, outro processo, agora vai investigar funcionários do COAF, vai investigar funcionários da Fazenda, por quê? Porque a excelentíssima esposa do senhor ministro tem um contrato com o Banco Master de alguns milhões, né, e que não pode falar sobre isso, né. Então agora, fica a tentativa da OAB, hoje de tentar restaurar o STF, não tem efeito, não vai surgir efeito,
não só pela nossa representatividade que é menor, que é pequena, né? O Rio Grande do Sul perdeu muito, né? Economicamente, politicamente, né? E por incrível que pareça, intelectualmente, porque tem algumas pessoas que parecem que elas perderam a capacidade de raciocínio, a capacidade do senso crítico. Porque não é possível que se aceite um ministro abrir um processo onde pessoas não têm privilégios, né, não têm fórum privilegiados para ser processadas pelo ministro. Né? Aí ele abre um inquérito, né, do que deu na cabeça dele mais uma vez, né, e fica por isso mesmo. Onde é que está o Congresso? Cadê o Senado, que deveria fiscalizar? Também apertou o Senado também no ato Né? público. Então eu fico me perguntando, o Senado não serve para mais nada. Não tem poder, não fiscaliza. Quando fiscaliza, toma um puxão de orelha, fica de joelho e fica calado. Né? Aí tu vê meia dúzia de gente ali tentando fazer alguma coisa, mas tu não tem resultado. Então, hoje é uma vergonha, nós temos os senadores omissos, né? E uma pessoa com uma caneta mandando e desmandando no país. Essa é a minha opinião e lamento que a OAB, né, tenha se pronunciado tão tardia. Eu acho que deveria ter sido, né, foi alertado muitas vezes para que a OAB tomasse providências e a OAB ficou como aquele puxadinho do PT. Então a OAB, tirando aqui alguma do Rio Grande do Sul e outras que tentaram se levantar, né, tomaram puxão de orelha, e eu acredito que o STF, para nós, para mim como cidadão, perdeu toda a credibilidade perante a sociedade, não tem moral nenhuma para julgar ninguém. As sentenças, o escândalo, qualquer ministro que tu puxar hoje, eu gostaria que o COAF fizesse o que ele teria que fazer e que a gente tivesse acesso à informação. Qual é o patrimônio da família de cada ministro que entrou lá no Supremo Tribunal Federal hoje? Tá? Eu queria que explicasse como familiares, irmãos, primos, cunhados, genros, que estão com milionários, né? É um privilégio ser do Supremo Tribunal Federal. Aí tu te pergunta, como é que um ministro compra uma casa de 23 milhões, se não me falha a memória? Em Miami. Como é que fica isso e ninguém vê nada? Como esses anos todos se criaram esse patrimônio com salário de 47 mil reais? E não vamos nem falar do escândalo da aprovação do aumento do salário na Câmara, né? É vergonhoso. É vergonhoso, vergonhoso. O povo brasileiro pagando imposto. O gaúcho, né, sendo massacrado com imposto para pagar privilégio da máquina pública. Não se corta gastos. Como é que um país economicamente vai se desenvolver? Não tem como. Ele estava comparando aqui o Nordeste, só para lembrar, o Nordeste tem vários benefícios. BNB, né? Banco de Desenvolvimento, que a gente não tem. O Rio Grande do Sul não tem. Vai lá, pega um projeto, faz um investimento lá, 30 anos para começar a pagar, 20 anos. Aí o gaúcho aqui tem que tirar dinheiro do próprio bolso, que ninguém fala nada. Né? Há poucos meses atrás eu estava acompanhando lá em Santa Catarina o número de suicídios de gaúchos se suicidando porque não conseguiam honrar com as suas contas. Porque o povo gaúcho tem esse breu. Ele quer honrar suas contas, ele quer honrar com o seu compromisso. E quando ele não pode, ele se mata. E aí tu vê o governador calado, tu vê o Senado calado, tu não vê os direitos humanos. Para que servem os direitos humanos hoje, pessoal? Alguém já se perguntou? Alguém já se questionou? É para evitar o abuso do poder do Estado. Não é para defender bandido e vagabundo. Tô errado, amigo? De forma colega aí alguma. pode me dizer se eu tô errado. De Da área forma jurídica. alguma. Vou passar a bola para ti, porque senão eu vou ficar falando aqui. Eduardo Neves. Eu tô um prazer imenso em ouvir as opiniões dele, mas é verdade isso é verdade. Eu estive na Expo Inter em setembro. Eu já recebi, desculpe, muitas referências em relação ao Milton Prado, em relação à pontualidade e o dedo na ferida. E ele participou, acho que é a terceira vez que ele participa do programa. Segunda vez hoje. A segunda vez. Segunda vez. É. Pô, eu tive a honra de estar nas duas vezes. Vai ver, né? Privilégio, olha aí. Que maravilha. E na Expo Inter eu tive a oportunidade, triste oportunidade, de presenciar manifestações de produtores rurais lamentando a morte por suicídio, né, de amigos e parentes e pessoas ali do ramo rural, dos produtores rurais que também não estavam conseguindo honrar com as suas obrigações e se sentindo muito mal, resolveram encurtar suas vidas. E isso, com certeza, tem o dedo do poder público aí. Né? É carrasco. É carrasco. E o pior é, além de ser carrasco, não tem nenhum tipo de retorno. Né? Essa escravidão financeira, né? Tributária que o povo sofre no país, o empresário, o comerciante, qualquer segmento, ele não tem nenhum tipo de retorno. E ele é emparedado e
tomam o dinheiro do bolso dele. É batida a carteira do empresário, aquele que emprega, aquele que, né, que produz, os tributos, etc. Só que é demasiado. Não tem carga tributária igual a do Brasil no planeta. Não tem. E sem nenhum tipo de retorno. O retorno é para o bolso dos espertos. Falávamos no programa anterior que Milton participou, inclusive estávamos sentados muito próximos naquele programa e tratamos desse assunto, que o Rio Grande do Sul e os países do Sul, do Sudeste, do Sul, eles têm um retorno muito baixo em relação ao que eles contribuem para o Brasil. Diferentemente dos estados mais acima no Brasil, no mapa, que tem um retorno muito maior do que efetivamente contribuem. E também a representatividade nos estados lá do Norte e Nordeste, por serem em maior número, né, tem muito mais representatividade legislativa. Tanto que os presidentes do Senado, da Câmara, e o próprio presidente da República são do Nordeste. Né? Nordeste. Então diversos senadores. Então, qual a chance dessa configuração tributária e de distribuição da renda no Brasil, entre os estados? Qual é a chance disso mudar? É próxima de zero, se não for menor do que zero. As chances do raciocínio que é imposto ao povo brasileiro como um todo pelos governantes, de mudar essa configuração é próxima de zero também, porque é confortável para o governante o jeito que está. É confortável para o governante essa padronização do entendimento dos governantes brasileiros. Por quê? Porque eles dão um gás aqui, um vale-gás, e com a outra mão dão o aumento de 77 até 77 mil reais. Sei quantos bilhões de reais vai ser. Quantos bilhões dá, Milton? Isso aí? Eu nem lembro. Dá, mas bilhões. Eu não quis terminar de e aí, pela outra mão... Sim, a gente fica enojado. Não tem como. E com a outra mão dão um vale-gás para as pessoas, ao invés de dar emprego, ao invés de fazer com que os empreendedores possam gerar empregos e assim dar dignidade para as pessoas, eles preferem dar esmola. Esmola para comprar o cala-boca, para poder fazer o que querem na calada da noite. É assim que funciona o país. Quer ver, Milton, outra coisa aqui que eu estava lendo agora? Tem uma portaria do Ministério do Trabalho, agora do final de janeiro, que é a 104, que ela regulamenta a NR31, que fala da proteção do trabalhador, né? Certo. Então, e essa é no campo. Eles estão notificando e multando propriedades rurais nas quais o peão deixou de usa chapéu ao invés de usar capacete ao montar o cavalo. Desculpa. Não, é sério, eu não estou brincando. Isso, né? Não, eu gostaria que fosse piada, mas não é. Aí vem a emissora mais proeminente no país dizer, não, é mentira. Na verdade, essa portaria não eliminou o chapéu, mas tem que usar o capacete. Como é que vai usar o capacete e usar o chapéu, cara? Por favor, eles querem, assim, ó, é de uma monstruosidade o que fazem com o homem médio, o homem que quer produzir, o homem do campo nesse caso. É da vida dele o chapéu. Faz parte da cultura, da história. Faz parte da cultura e da história. É que assim, ó, eu vou falar uma coisa assim que eu via, né, e eu não acreditava. A gente chegou ao ponto, né, que os intelectuais se calaram para deixar os imbecis falarem. Aí o que acontece? Vai um imbecil desse lá, desrespeita a história, desrespeita a cultura de uma nação que nem a nossa e cria uma instrução normativa dessas. E é engraçado que eles criam o famoso discurso, né, de proteção. Uhum. Estão protegendo quem com isso? Que é geração de emprego e renda. Eu estava olhando agora outro absurdo, né? Que isso aconteceu na Venezuela. Quem não acredita pode começar a pesquisar. Começaram a demitir funcionários públicos de carreira de 20, 30 anos, né, que dão credibilidade para o IBGE. O IBGE, alguns anos atrás, logo que o governo Lula entrou, começou a tirar o pessoal do Bolsa Família como desempregado. Já começou a mudar a farsa aí do negócio. Começou a maquiagem aí. E agora tu começa a buscar notícias
o emprego aumentou, o índice de desemprego aumentou, mas o maior índice de falência do país é agora. E recuperações judiciais. E recuperações também. judiciais. É, verdade. Aí eu te pergunto, da onde que está surgindo esses empregos, se as empresas estão fechando as portas? É que eles consideram quem recebe o benefício do governo como empregado, não como Bolsa Família é desempregado. Então, Bolsa Família e Emprego. Então, exato. o que era para ser um auxílio E o Vale Gás, emergencial Milton, virou... o Vale Gás agora que deram esses dias, agora anteontem, né, que junto com esse aumento fabuloso dos servidores, também vão constar como beneficiários e aí nós vamos atingir metade, com certeza, metade da população brasileira ou próximo disso, recebendo algum benefício do governo. Mas e quem paga essa conta? Pois é. Né? Quem é que paga essa conta hoje? Hoje a máquina pública gasta bilhões. Né? Recursos de dinheiro público, que não volta para a educação, não vem para a segurança pública. Né? Nossas escolas, eu não estou falando do Rio Grande do Sul, de modo geral, o Rio Grande do Sul está um desastre. Né? Apesar de ter algumas pessoas aqui no estado tentando resolver esse problema, não é uma coisa simples resolver. Isso requer uma coisa que o povo gaúcho tem que ter: união. Empresário, e vai cair na nossa conta, tá? Vai cair na conta do cidadão, do empresário, os impostos e os encargos. E o IBGE, a partir de agora, vai dar só notícias excelentes. Nós estamos crescendo economicamente, a inflação caiu, não temos mais juros altos, né? Então, a partir de agora, o nosso índice econômico, o nosso médico que fazia o diagnóstico da economia, senhores, deixa de ser 100% confiável. E quando nós não temos números confiáveis, nós não temos mercado. Porque o empresário não vai investir o seu dinheiro se não tem certeza do mercado que ele está entrando. Se é tudo maquiado, como é que alguém vai tirar o dinheiro do bolso? Primeiro, com os juros do jeito que estão, para que vai tirar o dinheiro do bolso? Para colocar a fundo perdido? Não vai, simplesmente não vai. O Brasil simplesmente não vai. O governo fez tudo para quebrar o país, né? A economia. Começou com um imposto sobre dividendos. O país vive um carrossel, né? Porque ele não respeita a própria Constituição, quem mais deveria respeitá-la, que é o governo federal, os líderes da nação, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o judiciário todo. Então, e quem age hoje no judiciário especialmente, por que tem algumas, a maior parte das OABs do país não interfere, não se manifesta contra as atitudes do Supremo Tribunal Federal? Porque eles têm medo do castigo. Tem medo do castigo. Tem medo do castigo. O Congresso não cumpre as suas funções, né? A Câmara lá tem 500 e tantos deputados. Para quê? Porque não faz nada em benefício, faz um mandato todo, 4 anos, não faz nada em benefício da pátria, da nação, do povo que os elegeu. O Senado não é diferente, que tem mais poder, que podia agir lá dentro do Supremo. Não age, porque tudo tem um rabo preso do outro. É uma engrenagem muito suja. Eu estava vendo aqui essa questão do inquérito do senhor Alexandre de Moraes, e para concluir uma questão nesse ponto, é como a política se envolve com questões judiciais e legais. Né? Como é que eles se entrelaçam, né, para chegar nesse ponto que nós estamos hoje. Um escândalo atrás do outro de cada ministro. Não tem um ali que não tem, acho que só tirando o André Mendonça, que é novo agora. Né? Lá em Santa Catarina se discute muito aquela cobrança indevida de bombinhas que a ministra Carmen Lúcia, né, deu um canetaço sozinha, desrespeitando a Constituição Estadual de Santa Catarina. Né? Ou seja, a Constituição do Estado, a Constituição Federal, é o mero guardanapo de padaria. Eles atropelam tudo. Eles atropelam tudo. E aí por quê? Porque nós temos um Senado incompetente, irresponsável, né, que está fundando o nosso país hoje. Um dos principais pilares da economia, do desenvolvimento econômico e social é a justiça. E ela veio por terra, comprovado, e não sou eu que estou dizendo, tá? Está em todos os jornais, um escândalo atrás do outro, é milhões para prima, é milhão para parente, é um absurdo. Eu nunca vi, eu acho que tem o princípio da legalidade e da moralidade, se não me falha a memória, que é constitucional, que deveria garantir isso para nós, né? Que deveria dizer assim, olha, a minha esposa não pode julgar determinado processo, ser advogada. O meu filho, que é o caso do senhor Lewandowski, né? Não vamos falar só do Alexandre de Moraes, não poderia estar advogando para determinadas empresas, né? E ele, como secretário, o ministro da Justiça, né, se eu não estou enganado, não deveria ter a postura que teve. Então, ele, né, o seu filho, os seus parentes, estão desmoralizando o nosso judiciário. E o que mais me incomoda é saber que tem juízes, procuradores,
né, que poderiam se pronunciar, deveriam se pronunciar, estão calados, estão com medo. Hoje eu vi uma notícia que me chamou a atenção. O senhor Alexandre de Moraes mandou investigar, se eu não me engano, a 10ª vara, né, aonde houve uma investigação onde o atual ministro Sérgio Moro, senador, perdão, era juiz e fazia uma investigação legal, autorizada, né? Agora, os caras foram na vara apreender material, né? Fazer uma busca e apreensão, ou seja, a justiça está sendo investigada pela Justiça do Supremo Tribunal Federal. E aí eu pergunto, cadê o Senado? Amanhã um juiz vai lá... Quem é que vai corrigir isso? Quem é que vai corrigir isso? Aí amanhã um juiz vai lá e prende um criminoso, no outro dia ele está sendo processado. Não foi porque o juiz cometeu uma irregularidade, foi porque ele prendeu alguém que não deveria. Né? Então, essa neutralidade, imparcialidade do judiciário a gente não vê mais. A gente está vendo juízes e ministros acovardados e com medos. E é a mesma coisa do Senado. Não vejo um senador se levantar lá e fazer o que tem que fazer. Eu encontro telespectadores, hoje encontrei 2 senhoras aqui chegando, vindo para a televisão, dizendo que assistem o programa todos os dias. Fiquei muito feliz, e mais um lapso. Não peguei o nome das senhoras, né? 2 senhoras. Não peguei o nome das senhoras para relatar aqui né, o nome delas. Me desculpe, mas vamos nos encontrar de novo e eu vou apanhar o nome das senhoras e divulgar aqui no programa. Mas num shopping, o sujeito... Ô, senhor José Silva, assim, o senhor é o que está pleiteando o regime de exceção? O senhor quer ditadura de novo? Como? Por quê? Eu sou contra, não sou regime de exceção, não. Eu sou pela legalidade absoluta, transparência. Não, aí eu disse para ele, meu amigo, talvez o senhor está um pouquinho equivocado. O senhor não está entendendo o que eu falo lá, eu me expresso muito mal. Quando eu falo da Verde Oliva, das Forças Armadas, é porque não tenho mais a quem recorrer. Eu sempre fui um admirador das Forças Armadas, especialmente do Exército. Eu gostaria até de fazer carreira no Exército quando jovem. Não deu, não foi possível. Mas eu queria uma manifestação dos militares. Uma manifestação para o seu povo. Eles são os grandes guardiões, eu digo isso quase que diariamente aqui. Não tem nada de querer ditadura, regime de exceção. Absolutamente. Agora, naquele tempo não tinha rolo, não tinha roubo. Ninguém metia a mão. Pega aí o tempo da Revolução, aí, da regime de exceção, da ditadura. O Mário Andreasa, fizeram vaquinha para o enterro dele. Foi um grande militar. Foi o que fez aqui a Freeway, a rodoviária e tal. Enfim, o João Batista Figueiredo não tinha um pila no bolso, não tinha nem um cavalo. Tá? Então, essa conversa conversa afiada, me desculpe. Falando de ditador, né, vamos lembrar os ditadores aí, Getúlio Vargas, né, criou a CLT, criou a Petrobras, criou instituições que estão aí até hoje, a Eletrobras, né, que faliram, que hoje não existe mais, né. O que está acontecendo com a Petrobras que ninguém fala nada, que pegou um empréstimo com um banco da China, onde a garantia desse empréstimo é a administração da Petrobras. E cadê o Senado? Cadê o Congresso? Só isso. Né? Então, ou seja, nós vivemos hoje, caso as pessoas não tenham percebido, né, a gente vive num estado de exceção. Pior que a ditadura. Hoje, eu não me lembro, né, na época da ditadura, eu era pequeno, mas eu nunca vi ninguém ser preso por crime de opinião. É verdade. Hoje tu é preso pelo que tu fala. Eu tô aqui correndo o risco de amanhã receber uma intimação. Tô errado? Não. E eu não li na Constituição, no Código Civil, no Código Penal. Eu não sou advogado, sou administrador. E, obrigatoriamente, a gente faz cadeiras para chegar onde a gente chega, né? Sobre direito comercial, direito industrial, né? Faz algumas introduções, fora alguns cursos que a gente é obrigado a fazer. Eu não lembro de ter lido isso no Código, na Constituição. Não lembro de ter lido isso no Código Penal, no Código Civil. O colega me corrige. Está escrito lá que é crime de opinião. Não existe crime de opinião no Brasil. Mas e tem gente presa. Não deveria existir. Eu já tô vendo... Esse é um crime É uma inovação, perna. né? Isso é uma inovação. É que nem eu tô vendo aqui, ó. A partir de agora, senhores, observem nas grandes mídias, talvez elas não mostrem, vocês vão ver funcionários da Fazenda sendo presos. Do IBGE. Do IBGE. Vocês vão ver gente do IBGE sendo presa. Vocês vão começar a ver absurdos nesse país que vocês não viram ainda. E eu vou falar de uma outra coisa que é extremamente importante, vou arriscar meu pescoço aqui já na arrancada. A Polícia Federal investigou e prendeu em São Paulo mais um fazendo um atentado terrorista. E eu já havia falado esses dias num almoço com os amigos
que esse ano o Brasil vai conhecer uma coisa que a gente tinha chamado, que era segurança pública, paz, um país pacífico. Vocês vão conhecer o terrorismo. O Estado Islâmico está aqui, tá? Não é de agora que a Polícia Federal vem fazendo alerta e divulgando isso. E agora começou. Esse tempo, se eu estava em Santa Catarina, eu vi um noticiário que prenderam o cara aqui armado até os dentes preparando um atentado. Polícia Civil, parabéns para eles que estão fazendo excelente trabalho. Polícia Federal, que fez agora junto com o FBI, prenderam o cara em São Paulo com mochila, manual. Ou seja, povo, tudo que vocês se omitiram nesse ano, dessas décadas para cá, nós somos pacíficos, se prepare que acabou. Esqueçam. Esqueçam. Vocês queriam o Não há governo controle da de quem esquerda? ingressa no país, não? Não é a nossa cultura, mas vocês vão ter que aprender a se defender, tá? Esse negócio da gente estar desarmado e o bandido tá armado até os dentes, que eu nunca vi isso, né? Hoje tu não tem direito a te defender, tu não tem um direito à vida mais, porque o cara bota uma arma na tua cabeça e faz o que quer e fica por isso mesmo. O cara sai preso de manhã, de tarde ele tá solto, né? E se bobear, o policial tá preso. Sim. Então, assim, essa é a maior prova que E se o cidadão se defende, é pior ainda para o cidadão. Não, aí tu é punido, tu é processado. Sim. Então, eu não consegui entender ainda. Eu gostaria, né? Eu acho que tem juízes aí com um altíssimo nível intelectual que poderiam explicar isso para nós, para a sociedade civil, o que está acontecendo hoje. Nós temos juízes que tem uma decisão ela foi bem falada à época, eu não me lembro exatamente quantos anos atrás faz, mas não são muitos, em que acho que foi uma desembargadora até, que no voto disse que é uma legítima defesa do bandido em fuga atirar no policial. E não é tentativa de homicídio se ele atira com a mão para trás, em fuga, sem mirar. Ou seja, chega ao ponto do absurdo. O absurdo virar como algo normal, um raciocínio possível, referendável juridicamente. Não é. O Brasil já não é mais referendável juridicamente em lugar nenhum. O país que é chacota mundial, o país que estava tentando se estabelecer no cenário global como alguém digno de mínimo de confiança, foi tudo por água abaixo. Décadas. Se mudar a direção, se mudar, haverá necessidade de décadas para se reverter o que foi feito em poucos anos agora. E sabe de uma coisa? Que esse é um país também de forças ocultas. Forças ocultas. Eu dou uma das forças ocultas. Não tão oculta, porque eu vou dizer que todo mundo conhece. Zé Dirceu. Manda no país. Deve falar diariamente com o chefe da nação. E é muito inteligente. Muito inteligente. Eu acredito assim, hoje nós estamos nisso, eu falo isso como uma crítica ao judiciário, o Ministério Público, que eu tenho uma visão, né, o nome diz Ministério Público, que deveria defender o público, o cidadão, fazer valer os nossos direitos, fazer valer a Constituição e nos proteger do próprio Estado. E hoje não é o que acontece. Um exemplo que ele falou ali do cara poder, o bandido tem mais direito que o cidadão, que é o contribuinte, que é o que paga a conta. E eu encontrei uma época que eu vim de Itapema, uma moça que era venezuelana no Barra Shopping. Ela estava me servindo café. A mulher tinha 4 especializações e estava servindo café. E aí eu perguntei para ela o que ela estava fazendo no meu país, né? Se ela tem 4 especializações. Daí ela me disse, orgulhosa, defendendo o país dela, político. Não, eu só tenho um diploma porque o Maduro me deu, o governo me deu, né? Com aquela ênfase, né? Com aquele orgulho. Daí eu olhei para ela e disse assim, tu me desculpa a sinceridade, mas tu perdeu tua mãe, teu pai, teus irmãos, que tu falou que sente falta, perdeu a tua nação, né? Perdeu a tua dignidade, o teu país, o teu desenvolvimento. Não tem mais pátria. Por um diploma que o cara imprimiu na impressora, porque te deu uma bolsa família, um bolsa escola, um bolsa estudo, que eu vejo gente hoje dizendo que vota no PT porque teve o benefício de ganhar uma bolsa na faculdade. Eles pagam com voto. Perfeito. Aí eu te pergunto, eu não acho que vai dar 10 anos, quando tu não tiver mais emprego, né, porque as empresas estão indo tudo embora. O que te explora, né, que te escraviza, é o que paga a tua água, a tua luz, bota a comida na mesa, que é o que paga imposto, que paga o salário de todo mundo na máquina pública, tá indo embora. A maior prova disso vai estar recebendo de braços abertos. A VEG, com os espertalhão lá do Haddad, né, fez um processo ali para tributar os dividendos, achou que ia tirar milhões da VEG,
a VEG antecipou, né? Pagou o ano todo, não vai receber um centavo e se bobear a VEG já está mudando o endereço fiscal Paraguai. É uma vergonha, né? Em eu vez de quero ver. incentivar Eu a quero ver prosperidade quem vai das pagar grupos as contas do empresariais. município se a VEG fecha as portas. Mas imagina Quero só. ver quem vai pagar salário. Hoje eu vi esses dias lá o pessoal mandando gente embora porque a contribuição social sobre o lucro subiu. O que o empresário faz? Corta emprego. Desenvolve a economia desse jeito? Não tem como. Nunca. Nunca. Falando do Sicredi, olha aqui, o Sicredi é extraordinário, né? No final do exercício, né, dividendos na sua conta, onde você é um sócio, né? O início do ano é o momento de colocar os planos em movimento, olha só. E o seu dinheiro também pode trabalhar por você. Na Sicredi Origens você encontra investimentos seguros, orientação próxima e opções para diferentes objetivos, como renda fixa, fundos de investimento e previdência. Comece o ano fazendo seu dinheiro render mais. Invista com o Sicredi e tenha sempre com quem contar. Eles cuidam do seu capital, do seu patrimônio financeiro, dando dicas, lhe orientando como fazer as aplicações. Olha a mensagem do Sicredi Origens. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, vamos adiante, falando da maravilha de Torres. Qual é a maravilha de Torres desse verão 2026? De Paulo. Mais uma unidade de Paulo. As artes de Paulo Jeremia, esse grande visionário, presidente do grupo de Paulo, o André Jeremia, toda a direção, todos os colaboradores. E a maravilha do sabor do galeto de Paulo, sensacional. Uma loja linda, maravilhosa, né? Você encontra lá em Torres um arquitetônico extraordinário, ambientes muito confortáveis, climatizados e mais essas maravilhas aí para você saborear durante a sua estada no Di Paolo de Torres especialmente. Mas temos Di Paolo muitos em São Paulo, temos no Paraná, temos Santa Catarina, o nosso Rio Grande, aí, e chegando já em Brasília, daqui a pouquinho, e lá na Foz do Iguaçu. Né? São obras que atrasaram um pouco. Mas, enfim, aí o Di Paolo se estendendo cada vez mais e crescendo no país. E aonde ele chega, ele conquista a clientela pelo sabor do seu galeto, que é o melhor galeto do planeta. Então, está aí, cumprimentos ao grupo Di Paolo de Galetos, ao Paulo Jeremia, direção, colaboradores, etc. e tal. É esse sabor espetacular, inigualável do galeto Di Paolo. Então, Torres te espera, ok? Milton está lá na loja de Torres, abraçando todos que acorrem àquela loja maravilhosa do Di Paolo em Torres. Vamos falando em transporte aéreo, vamos embarcar aqui no aeroporto Salgado Filho, descermos na Europa. Olha só, Salgado Filho, Europa. Aí eu estou falando da TAP Transportes Aéreos Portuguesas. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa, em pouco mais de 11 horas, direto, um voo saindo de Salgado Filho. Todo o conforto das aeronaves de última geração da TAP. Você chega na Europa, né, Portugal, Lisboa, se não ficar por lá, Portugal, Europa, outros destinos do planeta, nas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Todas as bandeiras de cartões de crédito são muito bem-vindas, parcelamentos de pai para filho, uma maravilha. Embarca no Salgado Filho e desce na Europa, aterrissa na Europa, Lisboa, tá bom? Muito bem. Eduardo Dornelles. Silvas, eu estava observando o início do ano judiciário lá no STF. Teve um discurso do presidente, ministro Fachin. Estão em rota de colisão lá dentro. Pois eu ia chegar nesse ponto. O ministro Fachin, no início do ano judiciário, no seu discurso, entre outras coisas, disse que ele já vem defendendo desde o ano passado um código de ética. Sim. Né? Para que eles não precisaria fazer se eles tivessem consciência do que eles têm que fazer. Né? Pronto, mas que eles se autorregulem, e também disse que cada ministro responde por seus atos. E isso foi dito pelo ministro Fachin. Ele nomeou uma relatora para o código esse de ética, de conduta, lá interno do STF,
a ministra Carmen Lúcia. E ontem, se eu não me engano foi ontem ou anteontem, teve uma sessão. Anteontem não, hoje é... Isso, anteontem. Teve uma sessão e o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli se manifestaram sobre as questões dos juízes poderem ou não se manifestar politicamente. Era uma decisão. E devolveram ao ministro Fachin, o ministro Fachin teve que ouvir, que era tudo uma grande mentira, que a opinião pública está completamente errada na sua visão em relação aos ministros, que os ministros nunca, jamais julgaram processos em que estão envolvidos de alguma maneira e que tudo é uma grande fantasia. Essa ruptura interna do Supremo Tribunal Federal sendo exposta dessa maneira, inclusive por ministros que estão envolvidos nas questões que estão sendo noticiadas por aí há semanas e que não explicam o que precisariam explicar para a opinião pública, agora dizem que a opinião pública nada tem que receber explicações, porque nada daquilo é verdade, é tudo uma grande fantasia, é tudo obra de imaginação. A expressão do ministro Fachin ao ouvir aquilo foi de perplexidade. E olha que nós estamos falando de um ex-advogado do MST, não? Ou seja, justamente uma pessoa que a gente não, em tese, não esperaria que fosse contra as condutas das pessoas que estão envolvidas do mesmo lado ideológico. Mas não, eles estão brigando entre eles lá dentro. O ego, a vaidade, né? O ex-ministro ali, o Barroso, em Santa Catarina, foi expulso num restaurante, né? O pessoal se manifestou. E aí, para ver que o delírio que eles falam, que essa invenção, né, que a população se manifesta, ele acabou sendo expulso no restaurante, uma pousada, se eu não me engano, em Porto Belo. Né? Ele saiu lá, o noticiário, um dos procuradores lá, abriu um inquérito para investigar o porquê, porque demonstra a insatisfação da sociedade civil com o trabalho prestado pelos ministros da Suprema Corte, que são intocáveis. Né? Se ele está espantado, é porque ele não sai na rua. Eles têm que sair na rua para ver a satisfação do povo. Eles não são eleitos, são cargos indicados, vitalícios, com todos os benefícios e privilégios. Aí eu te pergunto, qual deles sai na rua hoje sem segurança? Não, o deboche, né? Vão para estádios de futebol com 20 seguranças. Por quem? Pelo meu dinheiro, teu dinheiro? Né? Inclusive vão com um avião de amigo, de advogado, de processo que ele próprio vai julgar depois. Aí, esse agora tocou um assunto bem interessante, né? Além disso, do Código de Ética do STF, né? Que é o regimento interno. Não tem um caso aí que o regimento que é interno não deixou ser externo no processo? Os caras simplesmente pegaram e usaram o regimento interno. Mas foi justamente o estopim de um dos inquéritos esse. É um negócio absurdo. O princípio básico do direito, da legalidade, jogado no lixo. Né? Eu acho que qualquer aluno de direito, né? Esses dias o pessoal me convidou para vir num evento na PUC, com os ministros. Puxa, desculpa, a PUC já foi bem melhor frequentada. Eu acho que tem professores excelentes, pessoas capacitadas do direito, né? Que realmente estudaram e que não fizeram política, portanto não estão no cargo que deveriam estar como ministro. Eu acho que tem que ter uma reforma e tem que começar cedo, começando pelos ministros. Para se ocupar o cargo, tem que ser concursado, tem que ser juiz de carreira, tem que ter passado por todas as varas de preferência e conhecer a realidade do cidadão e da sociedade civil. Porque hoje os funcionários públicos, não são todos, uma boa parte deles, vivem no mundo à parte, que é o caso dos senhores ministros, que eles acham que tudo isso é fantasia
né, que alguém inventou para prejudicá-los e tirá-los dos seus salários magníficos, que não é nada comparado, né, injustificavelmente, contabilmente, não tem como tu ter um patrimônio que se tem ganhando o salário de ministro. Milton, tem uma questão que é só para pontuar aqui, que é o seguinte. O público talvez não saiba disso. O juiz, ele não é um funcionário público. Não sei se tu tens essa... Não, para mim eu considero ele como funcionário público. Para mim ele não está acima da lei. Não. Ninguém está acima da lei no Brasil, isso é constitucional. Certo. Deveria ser assim. Deveria ser. Mas o juiz não é um servidor da justiça, tu sabia disso? É muito interessante. O servidor da justiça são os funcionários, que não são funcionários, são servidores porque são estatutários, é uma questão jurídica. Mas eles são empregados ou prestam serviços, por isso são servidores do Poder Judiciário. São servidores públicos do Poder Judiciário, que é seu empregador. O juiz não é servidor público do Poder Judiciário. Ele é um órgão do Poder Judiciário unipessoal. O procurador de justiça, ele é um órgão do Ministério Público, ou seja, o procurador de justiça é o próprio Ministério Público, ambulante. O juiz é o próprio judiciário ambulante. Esse é o poder instituído nessa pessoa para dizer o bem e o mal de outra pessoa, julgar outra pessoa, que é um ato extremamente importante. Então, o que eu já ouvi, porque eu lido com as pessoas da justiça há muito tempo, da boca de desembargadores, que os servidores querem aumento se eles são servidores da justiça e nós somos o próprio poder? Ou seja, quando nós temos situações assim, nós temos que necessariamente partir de um princípio de que haverá ética na conduta dessa pessoa, haverá moderação na conduta dessa pessoa e haverá parcimônia e justiça na conduta dessa pessoa, seja pessoal ou seja profissional. O problema nosso é um problema de origem no Brasil. Porque a questão de levar vantagem, o brasileiro sempre quer levar vantagem. Então nós colocamos em cargos de poder e pessoas que são instituídas pelo próprio poder daquela instituição, são aquela instituição ambulante, né? Cada uma, esses princípios deturpados. Nós precisamos melhorar o raciocínio, por isso que eu concordo contigo. Se somente juízes de carreira pudessem ser indicados ao STF, eles teriam passado, usando praticamente as tuas palavras, passado por todo o caminho do judiciário. Audiência, calor, frio, pessoas brigando, discussão, depois vai para o tribunal, ali eventualmente o tribunal regional, seja o de justiça ou seja o federal, e aí vai discutir questões regionais, e aí vai ganhar corpo o seu conhecimento jurídico para depois, e vivência, e depois lá no futuro alguns deles vão ser alçados ao STF ou ao STJ. Por quê? Porque essas pessoas têm muito mais chances de ter compromisso com a toga, compromisso com esses princípios éticos, do que pessoas que foram lançadas diretamente lá aos mais altos cargos da justiça, que são se tornam a própria justiça, completa com princípios completamente deturpados. Esse é o problema. Esse é o problema, ou seja, a moralidade, a dignidade, o caráter e a honra de algumas pessoas que não deveriam estar lá. Isso não sou eu que estou dizendo, está nos noticiários. Eu acho que se tem uma questão como essa explodindo, a primeira coisa que o ministro deveria fazer é pedir para sair. Né? Está no noticiário a esposa, o filho, né? O seu Lewandowski ali não deveria nem ter chegado ao cargo que ele chegou. Se nós pegarmos a história do Toffoli, né, que chegou ali por indicação de partido, todos eles chegaram por indicação política, mas não por competência, não por meritocracia. Eles nos chamam muito, o pessoal da esquerda, evidentemente, de radicais aqui no programa. Não é radical. Olha se tem cabimento, o descaramento do sujeito que advoga para você e você
pega uma cana, vai preso. E depois, uma caneta do senhor Fachin, que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, liquidou por causa que o fórum não era Curitiba, tinha que ser Brasília. É uma baita mentira. Isso é uma caneta de turco. Bom, aí, o que acontece? Essa loucura toda aí que eles estão brigando lá dentro e esses ministros fazendo horrores, atropelando a legislação absolutamente. Então, é uma situação esse absolutamente... Esse discurso do PT é importante falar. Temos aí 3 minutos. Que a gente é radical. Não, a gente não somos radicais. E independente disso, o que a gente quer que o pessoal da esquerda entenda? É que vocês comecem a entender um pouquinho de economia básica. Que vocês vão para a faculdade lá, para a escola que vocês vão lá, estudar um pouquinho. Não ficar só fumando maconha, bebendo e arrumando confusão e impondo a vontade de vocês como crianças mimadas, que é o que a gente vê hoje. Tu não consegue dialogar com eles. Tu não tem um debate sem eles te ofender, sem te agredir, sem querer, né, te oprimir. E eles não entendem que a gente luta justamente por isso, para que eles continuem tendo opinião, que eles continuem tendo os direitos deles de liberdade. Então, assim, a esquerda tem que parar de distorcer as nossas palavras e começar a ver a realidade das coisas. Mas então, só para completar, então o advogado do Lula na Lava Jato, o Lula se elege através da caneta do senhor Fachin, e petista, fazia campanha lá para Dilma, lá em Curitiba, e tudo, né? Todo mundo sabe, não é? E aí esse advogado vira ministro do Supremo Tribunal Federal, quando o Lula, então, deixa de ser um condenado, um homem que sempre vira presidente da República e nomeia o seu advogado, que não conseguiu tirá-lo da cadeia, dando uma premiação para ele, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o retrato, essa é a fotografia do nosso Supremo, da nossa legislação, do nosso judiciário. Tem que jogar tudo pro ar. Então tá. Olha, estamos aqui na RS Play TV, das 20 às 21 horas, logo após o programa, em seguidinho aqui o programa, Alexandre Garcia com aquele comentário imperdível, tá bom? Sempre RS Play, nosso programa é RS Play TV, Claro Net, mais todas as plataformas, só coisa boa, uma grade maravilhosa de programação. Então, em seguidinha, das 20 às 21 horas, termina o nosso programa, chega aí o Alexandre Garcia com aquele comentário abalizado, um gaúcho, né, que nos orgulha bastante. Então tá, temos ali 2 minutos. Fala aí, Eduardo. Inclusive, o Alexandre Garcia tem sido muito perseguido pelos colegas só pode, né? de trabalho pode, né? dele. Quem fala a verdade é porque que ou tu tá debaixo da asa da sacanagem, ou tu tá na contramão. E fala o seguinte, só para contextualizar exatamente o que disse o Milton, é muito difícil conversar com pessoas que não trabalham com fatos, não trabalham com números. Os números não têm ideologia. Os números, eles mostram a realidade. E a questão da ideologia da esquerda é o seguinte, eles precisam, como chamasse de mimados, né? Na verdade, é um conforto para eles. Eles precisam de alguém que os apare no colo. E aí, quando eles entendem que aquilo que eles defendem não vai se concretizar, eles não têm como deixar de defender aquilo, porque senão vão deixar de ser quem eles são. Esse é o grande problema. Perfeito. E aí, Milton? Temos 30 segundos aí. Eu vou só agradecer a audiência, aos amigos. Hoje foi interessante, a gente conseguiu falar uma série de questões. E falamos a verdade, né? Falamos a verdade. Aqui ninguém tem rabo. Aqui. Eu gostaria que o gaúcho se levantasse, mostrasse mais um pouco de brilho e vamos para cima, que a gente tem que fazer esse país crescer e desenvolver. O Estado está muito largado. Milton, e consciência na hora do voto? Consciência, principalmente. Não vende o teu voto, Olha a família, olha a prosperidade dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, enfim, de toda a família, da pátria, por favor. Não joga na lata do lixo, não bota na imundície lá, na latrina o teu voto. Mas vai votar, né? Não acha que está perdido o negócio. Se deixar votar é contra. Mas vai votar, vai lá, vota. Vai lá e mostra a indignação na urna. Contra o teu time, né? Que é a nação brasileira, né? Contra o teu país, teu futuro. O programa vai embora, se despede. Segunda-feira, mais uma edição do nosso programa Atividade, 20 horas, aqui na RS Play TV, 524 Claro Net. Sintonia fina aqui no 524 Claro Net, tá bom? Até lá.